Aleluias, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 26. E o verso 1, Atos, capítulo de número 26, versículo 1. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a defender-se. Rei Agripa, considero-me bem-aventurado por poder estar hoje na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde a juventude, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar. Se quiserem que vivi como fariseu, de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vós achais impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes ia de sinagoga a outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Em uma dessas viagens, ia rumo a Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir aos aguilhões só trará dor a você. Então perguntei: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levanta-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu ao meu respeito e do que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus,
praticando obras que mostrassem arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripas, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: por pouco me convence a tornar-me cristão. Paulo respondeu: oro a Deus que por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje, se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas. Amém? Pode pôr a mão sobre o teu coração. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse dia diante da tua palavra, e eu te peço que o Senhor nos dê a graça, Senhor, para que os corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale com cada coração, com cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer comigo assim: presos ou livres? Amém? Pode se assentar. Hoje eu fiz questão de ler todo esse capítulo de número 26, onde nos mostra uma cena paradoxal. Nos mostra um homem expressando a sua defesa diante de um rei e de outras autoridades que estavam ali. De um lado estava Paulo, preso, acorrentado, julgado, sem liberdade física. Do outro lado estava o rei Agripa, sentado no trono, vestido de autoridade, cercado de honra e aparentemente livre. Mas espiritualmente, querido, a realidade era outra. Paulo estava preso por fora, mas livre por dentro. Agripa estava solto por fora, mas preso por dentro. Isso revela, querido, uma verdade poderosa. Existem pessoas livres que vivem presas, e existem pessoas presas que vivem livres. Nessa noite, eu quero trazer o entendimento que o Senhor te chamou para que você seja alguém livre. O Senhor te chamou para que você não esteja preso a nada, mas que você esteja livre pela graça que nos alcançou. Aqui, as correntes de Paulo, ela não definem a liberdade dele. Paulo, ele estava fisicamente acorrentado.
Mas é interessante que quando ele começa a falar, ele não fala aqui como vítima. É interessante que Paulo, quando ele começa a sua defesa, Paulo ele não se coloca como vítima naquele momento, mesmo estando preso, acorrentado. Mas Paulo não se sentia vítima daquele ambiente. Paulo usa aquele momento não para defender a sua vida, mas para testemunhar a respeito do Cristo que te alcançou. Deixa eu dizer algo para você, querido. Não importa as circunstâncias, não importa os desafios, não importa o que você tem enfrentado, que você possa usar todas as oportunidades para testemunhar a respeito do Cristo que te salvou, do Cristo que te libertou. Paulo, ele declara nessa sua conversa com o rei, ele conta a respeito da sua conversão. Paulo vai dar detalhe da experiência que ele teve com Jesus. Sabe o que é interessante aqui? É que Paulo, quando ele começa a falar a respeito da sua conversão, ele vai trazer aquilo que ele viveu, as experiências que ele teve com Jesus. Sabe o que nos faz testemunhar, de forma que nada nos faça parar diante daquilo que nós falamos a respeito de Jesus? É a experiência e a convicção da revelação de Jesus a nós. Quando nós temos certeza e convicção da nossa fé, não tem nada que nos faça parar de testemunhar das grandezas, das bondades, do favor, daquilo que Ele fez na nossa vida, porque não é sobre aquilo que as pessoas viveram, mas é sobre aquilo que nós vivemos com Cristo. É por isso que você precisa andar e ter experiências com Jesus, porque a tua experiência vai fazer com que nada nesse mundo faça você retroceder. Paulo, quando começa a defender, quando começa a falar da sua conversão, Paulo vai dizer assim: ei, eu tive uma experiência com Ele, e essa experiência mudou por completo a minha vida. Eu persegui, agora eu passei a ser perseguido. Eu era alguém que tinha autoridade para prender, agora eu estou preso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo nos expressa aqui a respeito do Evangelho, que não é sobre circunstância, não é sobre momento, mas é sobre aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus. Paulo traz o entendimento a eles a respeito do seu chamado. Paulo vai falar a respeito que ele carregava um chamado dentro dele, e ele compartilha a missão que Jesus estabeleceu para ele. Paulo expressa, e é interessante que quando Paulo começa a falar, Paulo ele não está defendendo a sua liberdade nesse momento. A preocupação de Paulo não era defender a sua liberdade. A preocupação de Paulo não era convencer aquelas pessoas, o rei Agripa, para libertar ele. Sabe qual que era a preocupação de Paulo? E sabe o que ele estava pregando? Ele estava pregando libertação. Paulo estava aproveitando aquela oportunidade, querido, para pregar libertação àqueles que estavam ouvindo, que achavam que estavam livres. E Paulo estava dizendo: ei, eu tenho algo que verdadeiramente é poderoso para libertar vocês. Paulo não se sentia acorrentado, preso naquele momento. Paulo se sentia o homem mais livre naquele lugar, dizendo assim: ei, eu tenho libertação para você, eu tenho uma palavra que pode mudar a história e a vida de vocês.
Isso nos traz algo tão poderoso, que a verdadeira prisão, querido, ela não é externa, ela é interna. Paulo nos traz que a verdadeira prisão não é aquela externa, mas é a interna. Existem pessoas sem algemas, sem cadeias, sem prisão, mas que estão presas ao medo, estão presas ao pecado, estão presas ao orgulho, à culpa, ao sistema deste mundo. Nós estávamos hoje conversando, e na hora do almoço com alguns jovens, e nós falávamos a respeito, usamos como exemplo a Coca-Cola. Ele estava tomando Coca-Cola, e aí eu falei para ele assim: você toma todos os dias? Ele, quase todos os dias. E ele virou para mim assim: mas eu não sou viciado. Eu falei assim, não, é legal. Então fica sem tomar. Ele falou assim: eu fiquei, mas eu voltei. Eu falei: ah, tá. Tem muita gente que fala que tem vícios. Tem muitas pessoas que falam: não, quando eu quero eu paro, quando eu quiser eu mudo de vida, quando eu quiser eu faço diferente, quando eu realmente... Só que a vida vai passando e essas coisas continuam prendendo. Mas eu vim aqui nessa noite liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus Cristo quer te libertar por completo. Jesus não quer que você fique preso ao medo. Jesus não quer que você fique preso, querido, ao pecado, ao orgulho. O Senhor não quer que você fique preso à culpa. Muitas pessoas ainda estão presas à coisa do passado que você fez, a culpa que você carrega. Deixa eu dizer algo para você. Nós acabamos de anunciar aqui a respeito da ceia. Cristo, Ele nos libertou. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ei, você não precisa carregar essa culpa. Ele já perdoou. Pessoas que carregam o pecado, mas a Bíblia diz assim, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando nós olhamos para o rei Agripa, aparentemente estava livre. Nós vamos ver alguém que possuía poder, alguém que tinha autoridade, alguém que tinha influência, alguém que tinha liberdade política, mas espiritualmente ele estava aprisionado. Sabe por quê? Quem não tem Cristo está preso, mesmo parecendo livre. Ele nos mostra que, a respeito do rei, alguém que estava preso à incredulidade, alguém que estava preso ao sistema romano, preso à pressão política, preso ao medo da decisão. É por isso que Paulo responde dizendo: você acha que em tão pouco tempo, ele vai dizer, você pode me convencer? Ele vira para Paulo e diz assim: você acha que com tão pouco tempo você pode me convencer? Porque ele estava preso. Paulo olha para ele naquele momento, entende que a sua palavra o confrontou, mas sabe o que acontece? Mesmo ele sendo confrontado, ele não se rendeu. Quantas pessoas hoje vivem dessa forma? Ouvem a verdade,
sente o toque de Deus, são confrontados pelo Espírito, mas não se rendem. Quantas pessoas, elas vêm para um culto, e elas ouvem a palavra e dizem: a partir de hoje, eu vou viver uma vida diferente. A partir de hoje eu vou me render ao senhorio de Cristo. Mas na segunda-feira, tudo volta. As mesmas práticas, os mesmos caminhos. Assim como o rei Agripa continuam sentadas no trono da própria vida, mas presa espiritualmente. Naquele ambiente, quando nós olhamos para aquela cena, Paulo era o único que realmente estava livre naquele lugar. Havia ali governadores, soldados, autoridades, o rei. Mas quem que era o homem mais livre ali? Quem era? Paulo. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Querido, a liberdade do Evangelho não depende de circunstância. Paulo podia estar preso, Paulo podia estar no tribunal, podia estar diante do imperador, mas ninguém podia prender a sua fé, ninguém podia prender a sua convicção, ninguém podia prender a sua identidade em Cristo. Querido, aquele que Cristo libertou, verdadeiramente está livre. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Ei, Cristo já te libertou, você está livre. Você não está preso ao pecado, você não está preso às culpas. Ei, você está livre por causa da palavra, por causa de Cristo. Ele nos libertou. Livres. E é interessante que Paulo, ele não tem medo de testemunhar a respeito de Cristo. Paulo poderia buscar argumentos, porque ele conhecia, para defender a sua vida. Mas Paulo procura, naquele momento, testemunhar a respeito de Cristo. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele no outro dia. Ele estava preocupado em aproveitar aquela oportunidade para declarar a Jesus naquele ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: quem já foi livre por Cristo não tem medo de testemunhar a respeito dele. Quem foi livre por Cristo não tem medo de declarar a tua fé. E não importa o ambiente aonde você chega, você tem coragem de expressar a respeito do Deus que você serve, a respeito do Deus que você conheceu no caminho, que se revelou a você. Você não tem medo. Paulo, ele usa aquele momento não para se defender, mas para declarar a liberdade. Aquele ambiente não intimidou Paulo. Paulo não foi intimidado por aquele ambiente, querido, pelo contrário. Paulo vira para aquele rei e diz assim: deixa eu dizer uma coisa para você. A única coisa que você pode é acorrentar os meus braços, os meus pés, mas eu continuo livre para declarar a respeito daquele que me encontrou no caminho. Paulo vira para ele e diz: você pode, a única coisa que você pode fazer é me levar até a morte, mas você não pode matar a minha vida, porque eu tenho vida eterna nele, porque não está por esse tempo aquilo que ele fez por mim. Paulo não tem medo. Paulo, ele não negocia o Evangelho. Paulo não negocia a verdade. Paulo não se cala diante daquele ambiente. Paulo não esconde a sua fé. Querido, não esconda a tua fé. Não tenha medo de testemunhar a respeito daquele que te salvou. Não tenha medo. Eu
quero ler com vocês Paulo expressando no final, dizendo assim, verso 29, Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Sabe o que Paulo vira no final e diz assim: eu peço e oro a Deus para que todos estejam como eu. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão aqui esperando uma defesa de uma pessoa que aparentemente está presa, mas essa pessoa está aqui para testificar que ela está livre, e através da liberdade dela, ela vai trazer liberdade para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu traduzir aqui. O Senhor te chamou, o Senhor te libertou, para que através da sua libertação, outros sejam livres, através daquilo que Cristo realizou na tua vida, através daquilo que Cristo tem feito na tua história. O Senhor te chamou para que você traga libertação aos outros. É por isso que você precisa viver como alguém que já foi liberto por Cristo. É por isso que a circunstância não pode abalar a tua fé, a circunstância não pode fazer você retroceder, mas a circunstância você precisa aproveitar para testemunhar a respeito do Cristo que te salvou, do Cristo que te encontrou. Querido, use as oportunidades para testemunhar a respeito de Jesus, da libertação que Ele fez na tua vida. Tem alguém que foi livre por Ele? Tem alguém que Cristo libertou? Ei, se você foi liberto por Ele, comece a testificar a respeito da tua libertação, para que outros também como nós sejam livres em Cristo. Paulo vai dizer: eu oro. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Paulo está dizendo assim: ei, eu oro para que todos sejam livres. Querido, Cristo nos libertou para que através das nossas vidas outros sejam livres. É por isso que você precisa viver uma vida como alguém que realmente foi livre por Ele. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, as dificuldades, os problemas. Paulo estava preso. Paulo estava próximo à sua condenação de morte. Mas Paulo se sentia o homem mais livre daquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a circunstância que podem nos aprisionar, querido. Não é o medo, não é as dificuldades, não é as barreiras. Você já foi livre por Ele. O medo não vai mais paralisar a tua vida. A culpa não vai mais paralisar. O pecado que talvez você carregue há anos não vai mais te paralisar. Essa é a noite de lançar diante do altar, essa é a noite de colocar diante do Senhor e entender que Ele já te libertou. Cristo nos libertou e nós precisamos viver conforme alguém que está livre. Paulo, ele não se sente vítima. Paulo se sente livre. Tem alguém que já passou, está passando alguma dificuldade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o que aconteça em sua volta, você já foi livre por Ele. E se você está livre, viva como alguém que está livre. Celebre a vida. Seja grato ao Senhor. Paulo naquele momento está expressando, dizer assim: deixa eu falar uma coisa para você. A única coisa que tem aqui são algemas, mas aqui dentro está livre.
Querido, se aqui dentro estiver livre, nada te aprisiona fora. Se aqui dentro você estiver livre, não tem nada fora que aprisiona a tua vida. E eu quero declarar nessa noite, eu não sei como você acessou este lugar, eu não sei quais ambientes, como é a situação em que você se encontra até esse momento, mas eu vim dizer algo para você. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu tenho uma palavra de libertação, de liberdade, de mente liberta, de coração liberto. Ei, o Senhor te chamou para viver em liberdade. Você é livre, Cristo já nos libertou. Ei, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Cristo já nos libertou. Você é livre, viva como alguém que realmente entendeu a graça que te alcançou, a graça que te alcançou. Ei, querido, você não pode viver de cabeça baixa, como alguém derrotado, como alguém que perdeu. Não, porque você é mais do que vencedor, por amor a Cristo. Cristo nos fez mais do que vencedor, querido. Cristo nos fez mais do que vencedor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu não sei como você acessou aqui. Eu não sei se existe alguma área da tua vida que ainda você se sinta preso ou presa. Mas eu vim aqui nessa noite para declarar: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. O Senhor não quer apenas que você tenha algumas áreas da tua vida liberdade. O Senhor quer que você seja liberto por completo. Todas as áreas. Não carregue peso do passado, não carregue sentimento de culpa, não carregue, querido, o pecado. Não fique preso ao sistema. Cristo já te libertou. Cristo já te libertou. As algemas que te prendiam, querido, Ele já abriu as algemas, porque Ele tem a chave, Ele tem autoridade para nos deixar livre. Não vai ser nenhuma prisão, querido, mas você vai usar todas as oportunidades para testemunhar daquilo que Cristo está fazendo na tua vida, daquilo que Cristo está realizando na tua vida. O Senhor te chama nessa noite para se levantar como alguém que já foi livre por Ele, para testemunhar a respeito da tua palavra, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Nós não somos mais escravos. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
Eu sou filho de Deus, eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado, feche seus olhos. Deixa eu dizer algo para você. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da inconstância, de alguém que começa e logo para. Você não é escravo do pecado. Cristo já te perdoou. Os vícios não vão fazer você uma pessoa aprisionada, mas Cristo quer te libertar nessa noite de todo vício, de todo pecado, de todo sentimento de culpa, de todo medo. Essa noite o Senhor quer trazer liberdade na tua vida. O Senhor não quer que você ande pesado. O Senhor quer que você ande como alguém livre, que não importa as circunstâncias, não importa as tempestades, não importa as barreiras, os levantes, você continua caminhando e declarando a bondade de Jesus. Você continua declarando aqui as maravilhas que o Senhor realizou na tua vida. Ei, querido, essa noite é uma noite para que você entenda que você é livre. Eu quero que você declare nessa noite comigo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu sou livre. Não existem mais algemas, barreiras que me aprisionam, porque Cristo verdadeiramente me libertou. E nessa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que andei distante, essa noite eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, segurando a mão de quem está do seu lado. Não solte a mão de quem está do seu lado. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a sua vida. Assim como Paulo estava livre, você quer ficar livre. Você quer caminhar em paz. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você agora a apertar a mão de quem está do seu lado. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Essa é uma noite em que o Senhor preparou para alcançar a tua vida, para trazer liberdade. Você que quer entregar a sua vida, aperte a mão de quem está do seu lado.
A minha segunda pergunta é para você que está aqui, que já caminhou, mas em algum momento você parou, e não nos importa saber o que aconteceu, mas o Senhor te trouxe aqui, porque Ele é um Deus que nos dá a oportunidade, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados, Ele é um Deus, que nos fortalece nessa noite. Você que quer voltar para Jesus, você que quer reatar a tua comunhão com Ele, eu quero convidar você a apertar a mão de quem está do seu lado. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Não perca a oportunidade, essa noite que o Senhor reservou para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para que verdadeiramente você possa ser livre. Eu vou contar até 3. Se alguém no 3 apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. No 3, 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Aleluias, glória a Jesus, aleluias.